E aí, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo do canal. Vamos lá de polêmica aqui, que é com o Frank. Ele disse mais uma vez aqui sobre os pensamentos dele em relação a algumas coisas que os famosos fazem, que ele acha que é ridículo e as pessoas estão no colo do capeta, diferente do que muitas pessoas pensam, que as pessoas devem ser homenageadas, fazerem estátuas ou ruas com seus nomes, né? E as pessoas vão realmente direto pro braço do capeta, ou não, né? Pode ser ali mais o pensamento dele, mas ele acha, literalmente, que o Porchat e o Paulo Gustavo, né, vão diretamente pro colo do capeta, né? Mas ali ele acha que talvez o Paulo Gustavo se arrependeu ou não, mas ali quem sabe é Deus. Vamos lá ver o que ele falou aqui sobre a polêmica do vídeo que de Jesus ser gay, do Porchat, né? E também do outro filme que ele fez antes de morrer, com o Porchat também, falando que Jesus, se estivesse aqui na Terra, seria gay nesse século. Então vamos lá ver o que ele fala sobre os pensamentos dele em relação ao Paulo Gustavo e ao Porchat. Diz a palavra de Deus, mano. Eles fazem piada com tudo. Todo mundo fala aquele cara lá, Paulo Gustavo, o nome do ator lá que morreu de Covid, né? Que gastou milhões lá, papá. Todo mundo coloca esse cara aí como um bonzinho. Ou não, mano. Eu caguei pra esse cara aí, tomou na tarraqueta. Ele fez um bagulho lá, ele e aquele outro que fica também ali na tarraqueta também, que eu vejo a hora da mão de Deus pesar na vida daquele cara lá. Aquele Paulo Porchat lá, aquele Porchat lá. Os caras ridicularizavam, mano. Os caras, esse Raul Gustavo aí, esse Paulo Gustavo, esse é o nome desse cara aí, mano. Já leva lá no colo do diabo lá, eu acho, né? Porque aí não tenho certeza, às vezes a miséria pode ter sido salva também, né? Vai saber, só Deus sabe, né? Só Deus fez o poder. Aí ele falou que se Jesus estivesse na Terra nos dias atuais, Jesus era gay, mano. Olha que esse enfermo falou. Agora morreu, né? Também falaram do cara que morreu, não adianta. Mas ele falou isso aí. Olha o cara falou um negócio disso daí, mano. O cara fala um trem disso daí, sendo que em Levítico, capítulo 20, versículo 13, fala que isso aí é uma abominação. Tudo hoje em dia ridiculariza a palavra de Deus, mano. É, realmente, né? Tudo hoje em dia ridiculariza a palavra de Deus. A maioria das coisas sim, né? Mas ele falou um versículo aqui, né? Levítico, né? E a gente realmente paga sobre isso, né? Porque tudo que é exposto na mídia, tudo que é citado na mídia, tem a ver com a galera do gay. Só tem uma galera do gay realmente que respeita, né? Jesus, ama Jesus, sabe que Jesus não é gay nem nada do tipo. Mas sim, é um profeta, né? Que veio aí salvar o seu povo, né? Na cabeça de muitos escribas e fariseus e a galera lá de Israel, a galera sabe que Jesus, na mente deles, não é o Messias, né? Mas na nossa mente do mundo, assim, né? Acreditamos que Jesus é o Messias. Então, para eles lá, Jesus é o profeta, né? Para alguns, né, que acreditam em Cristo, né? Que vê ali de Maomé, né? E assim até os profetas de Jesus, né? Até Jesus. Então, aqueles que desacreditam nisso, né? E ficam só com Alá, né? E que é a parte do terrorismo, né? Eles não acreditam, não. Para eles só é Deus e acabou. Existe esse negócio. E Deus é guerra contra os ímpios e acabou. Não tem esse negócio de amor, não. Tá? Perdão, nem se fale. Mas é sobre isso que a gente tá falando aqui, né? Sobre blasfêmia, né? Que a Bíblia fala, né? Que a gente não pode blasfemar contra o Espírito Santo, pois não tem salvação após isso, né? E ele blasfemou contra o Filho do Pai, né? Que é Jesus Cristo. E após Jesus ser arrebatado aí, né? Voltar para a glória, ele volta como cavaleiro de fogo, né? Como a galera lê lá em Apocalipse, que Jesus não é mais o Jesus que a gente conhece, né? O Jesus em Apocalipse fala de João que ele é o cavaleiro de fogo, né? Que ele é aquele cavaleiro que vem com os olhos chama de fogo, né? Armadura, né? Com o cabelo branco como a neve, né? E assim vai. E lá em Apocalipse você vê que Jesus não é bonzinho. Jesus não é bonzinho. Jesus só veio mostrar para o último discípulo, né? Quem ele é realmente na glória. Então ele veio mostrar para João que ele realmente é na glória. E para que ele venha ali fazer as cartas para as igrejas, né? O que ele quer das igrejas, né? E quando chegar em Apocalipse, todo mundo será cobrado, cada um, né? A sua igreja, né? Profanação, né? Falsos profetas, né? Enganação do povo. E muitas pessoas pegam só na parte dos falsos profetas
para tirar o pecado dela, né? Porque tá na Bíblia que você tem que ler a palavra para poder você reconhecer os falsos profetas e não colocar a culpa nos falsos profetas pela sua burrice. Então, aquele que não lê a Bíblia vai para o inferno do mesmo jeito, porque não conhece as Escrituras, né? Para poder reconhecer o falso profeta. E aquele que lê as Escrituras e sabe que o cara tá errando ali com a pessoa e tá falando totalmente errado, que ele tá pregando ali, sobre uma fala que não tem nada a ver, é que nem aquela parte ali, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Ali não tá falando sobre dinheiro e nem glória da pessoa em si, está falando sobre a salvação. E muitas pessoas, muitos falsos profetas pegam essa fala para poder falar sobre o mundo das pessoas. Eu vou ser o primeiro, ser rico lá na frente. Mó mentira isso aí. Ele aqui tá falando nessa parte aí que os últimos serão os primeiros serão os últimos, é sobre a salvação. Aquele que você diz que ele não será salvo, ele sim será salvo. E aquele que você diz que ele vai ser salvo, ele não será salvo. Então, é como você vê a outra pessoa, você julga ela pelo que você acha dela, então você está condenando ela ao réu do inferno e você está se condenando ao inferno. Porque você está julgando uma coisa sem saber. E é por isso que os 10 mandamentos falam sobre o falso testemunho. E é o que mais condena as pessoas. O falso testemunho, né? Desde levanta falso, mente, diz que você fez uma coisa sem você ter feito, né? Aí aponta, depois pede desculpa. Sabe que aquela pessoa já acumulou o pecado dela. O seu perdão em si não vai perdoar o pecado dela perante Deus. É Deus que vai ver o coração daquela pessoa, se realmente ela está pedindo perdão de coração. E o seu perdão ali em si só é um mero cristão falando aqui, eu te perdoo. Se você realmente perdoar a pessoa, você vai perdoar e caminhar, seguir a sua vida. Você não pode ficar com aquela pessoa como seu amiguinho. Porque a Bíblia é bem clara nisso. Que você tem que liberar perdão e seguir seu rumo. Você não pode liberar perdão e ficar perto de pessoas que já te machucaram. Porque isso é idiotice. A cobra, ela não muda a essência. Ela sempre vai te picar. Por isso que a Bíblia fala que não seja cauda e sim cabeça na sua vida. Porque quando você é cauda de alguém, ela vai pisar na sua cabeça e vai fazer você ir para os lugares que ela quer. Com a mente dela, ela vai ser uma pessoa manipuladora na sua mente. Então, por isso que os fracos cometem suicídio, porque eles são caudas diante da sociedade. Eles são pessoas fracas que não têm discernimento do que é a realidade em si. Que Deus deu uma vida para ele comandar ela e não deixar as pessoas ditarem as regras na vida dela. Por isso que muitas pessoas cometem suicídio por serem fracas psicologicamente. Eu tenho que agradar alguém, então eu não agradei, vou me matar. Eu não fui bilionário porque eu não fiz milhões na conta, porque o amigo X é rico, milionário, e eu tô abaixo dele, então eu sou um fracasso, então vou me matar, porque eu sou um zero à esquerda. Então não existe isso, né? Por isso que a Bíblia fala, né? Não seja cauda, e sim cabeça. Então eu sempre falei isso para as pessoas ao meu redor, quando elas queriam me manipular em relação a algumas pessoas, ou algumas coisas que eu queria fazer e elas diziam que era idiotice, ou ia me ferrar, ou balela, eu não ia conseguir. Então eu sempre falava assim, eu sou a cabeça da minha vida, não se meta. Viva a sua vida, Deus deu uma para você tomar conta dela. Então eu sempre fui ignorante, taxada de arrogante, porque eu sempre peguei a palavra da Bíblia e joguei na cara da pessoa. Aí a pessoa não sabe que não consegue manipular uma pessoa que lê a Bíblia, ela fica puta, ela quer condenar a pessoa que é arrogante, que é isso, que é aquilo, sendo que ela é arrogante, ela quer se meter na vida da pessoa, e sabendo que a pessoa tem a própria vida, os próprios pensamentos, e não sabe dar um conselho, que se a pessoa quiser, ela quer impor a ideia dela, para que a pessoa aceite o comando dela, como se você fosse o filho dela, e ela ficasse ditando as regras na tua vida. Então, esse tipo de pessoa é como a Bíblia fala, se ela te faz o mal pela primeira vez, não aceite depois que você liberar perdão ser amigo dessa pessoa, porque ela sempre vai puxar o teu tapete. Não é porque você liberou perdão, você tem que ser amigo dela, porque é isso, fugir da presença do mal. O mal não só é o diabo, o mal é a pessoa ruim que habita no meio que você vive, e todas as vezes que ela pode, ela vai te alfinetar, né? De uma forma simples, né, gentil, ou até mesmo a linha direta, mas se você falar o mesmo que ela fala pra você, você é taxado e discriminado. Então, é esse tipo de pessoa que Deus fala, fugir da presença do mal. Não só é o diabo, e sim as pessoas que têm a mente poluída, maligna e maldosa, diante de pessoas boas que têm uma vida ali
regrada e elas querem tirar o foco daquela pessoa de progredir, de ir pra frente. São os famosos invejosos, né? Eu não segui a minha vida em frente, também não vou fazer com que ela siga ou com que ele vá pra frente. Porque o meu pensamento é esse, né? Se eu não vou melhorar a minha vida, porque ele tem que melhorar a vida dele, né? Se eu comprei um carro, né? Porque ele também tem que comprar, isso é invejoso, né? Não, aquele que não tem nada hoje, estuda, trabalha, foca, e ele vai ter amanhã. Às vezes aquele que tem um carro ou uma casa, não conseguiu honestamente, como aquela outra pessoa que também está conseguindo, né? Mas será aos poucos, mas lá na frente vai chegar o seu progresso. Então, esse tipo de coisa que acontece, que as pessoas não param para analisar, né? E quando você fala do Paulo Gustavo e o Porchat, a gente vê um lado de homossexual ali, bem divertido, bem alegre, bem espontâneo. Mas quando se trata de Jesus Cristo, não é brincadeira, né? Você habita num país e num mundo que a maioria da religião é cristã. Quando você ataca Jesus Cristo, você está mexendo com a maioria do Brasil, né? E a maioria do mundo ali cristão que ama Jesus. Então, Jesus é a perfeição, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, quando ele atacou Jesus, pode ser lado criminoso ou não, todo mundo vai se manifestar contra ele. E realmente, o que aconteceu após ele ser internado pela Covid, ele morreu, eu simplesmente achei que ali foi castigo de Deus na vida de Paulo Gustavo, né? Eu simplesmente também confirmo com o que o Frank falou, né? Sobre o Paulo Gustavo tá no colo do capeta, porque realmente é isso. Quando você ataca Jesus, você não está atacando só Jesus, está atacando Deus e o Espírito Santo. Porque quando ele vai, antes dele ir para a crucificação, ele fala, eu não deixarei órfãos, mas sim deixarei convosco o meu Espírito Santo. Então ele já falou isso lá antes da crucificação, quando antes de Pedro cortar a orelha do guarda, quando ele pede para Jesus ali conversar com eles antes de orar, né, eles estavam com medo, e Pedro ali valente, né? E Jesus fala assim, não deixarei órfãos, mas sim o meu Espírito convosco, né? Então, se Jesus é o Filho, o Espírito, né, ele é a Trindade, então se ele é a Trindade e o Paulo Gustavo blasfemou contra o Jesus, logicamente que ele será cobrado por isso. Então a Bíblia é bem clara, aquele que blasfemou contra o Espírito Santo, ele será condenado ao inferno e será condenado à morte. Então não foi diferente com o Paulo Gustavo. Quando ele blasfemou contra Jesus Cristo, se chamando ele de gay nesse século, que ele seria um gay se ele estivesse na Terra. Então aí ele pegou a Covid e depois foi sem salvação. Porque ele era rico, poderia ter ali um pulmão artificial por um momento, e depois vinha aí a cura da Covid. E ele foi declarado morto, né, em poucos dias. Então, pra mim, isso foi um castigo de Deus na vida de Paulo Gustavo. Eu gostava dele, sim, no papel que ele fazia ali da Hermínia, né, a mãe maluca de todo o Brasil, né, que ele ali representava a mãe dele, né, na época que ele era gay ali, no momento. Mas, fora o humor dele, né, pegou pesa na hora que ele fez esse filme, né, dizendo que Jesus seria gay nesse século. Então, o bem e o movimento também não gostou desse tipo de coisa, essa putaria que ele fez. Mas aí, né, os pensamentos do Frank e o meu também. Fala também se você gostou, né, do que ele falou, se você concorda com o que ele disse, né, sobre o Paulo Gustavo, ou não, né. Deixa aqui o seu comentário, né. Aqui é um canal aberto e dê sua opinião aí. Só não xingue aqui, não fale palavrões. Mas é isso, né? Deixa aquele like, dá aquela moral, se inscreve no canal e é nóis. Até o próximo vídeo e tchau!